Eu ia te perguntar até isso, o papel do Espírito Santo na interpretação de uma boa hermenêutica. Assim. E você falou num tema importantíssimo, né? Porque a Bíblia sendo a palavra de Deus e o Espírito Santo sendo o autor da Bíblia, é o único livro que todas as vezes que você lê na presença do autor. Logo ele vai te ajudar, te auxiliar a compreender aquilo que está escrito, mas não somente espiritualmente. Ele vai te dar as ferramentas, vai te capacitar intelectualmente, vai te dar os caminhos intelectuais para que você chegue ao conhecimento verdadeiro de uma passagem bíblica. Vai te dar os instrumentos para você conseguir fazer isso. Não é que ele vai, Senhor, eu estou com dúvida nesse texto aqui, e eu não quero fazer teologia, não gosto de estudar, não quero ler nenhum livro, sou preguiçoso, então, por favor, vou orar e o Senhor me dá a interpretação. Não vai acontecer nunca. Não é assim que funciona. Eu tenho que me esforçar e muito. Aí o Espírito Santo, nesse trabalho, vai me auxiliar. Mesma coisa a pregação. Eu comecei a pregar, e na época que eu comecei a pregar, eu me lembro, isso por volta dos anos 2001, olha só o que acontecia. Tinha igrejas que o pessoal falava assim, Rodrigo, você vai pregar na igreja do pastor fulano? Vou. Não leve esboço. Se ele vir esboço na sua Bíblia, ele toma o seu microfone. Olha aí. Porque ele diz que esboço é coisa do homem. Mensagem que veio do homem, não foi Deus que te deu a mensagem. Meu Deus do céu, existe isso? Existe. Você vê o exagero, né? O excesso. Complicado. Então, não é porque eu estudei a Bíblia com profundidade, passei horas me dedicando ali àquele texto para poder pregá-lo, e aí eu recebi de Deus uma mensagem que foi entrando no meu coração, e eu anotei aquilo ali para não esquecer, que é algo humano. Não, é humano e divino. Veio de Deus, mas quem vai pregar sou eu. Que sou humano. Que limitado. Para humanos. Mas as pessoas vão para o lado assim, exagerado, espiritual, fanático. E acabam desprezando o estudo e o conhecimento. Então o Espírito Santo ele auxilia nesse sentido. Faz lembrar, faz entender, traz iluminação, que o pessoal confunde com revelação, né? Iluminação. Os pregadores. Recebi uma revelação nesse texto, e aí ele vai pregar. Não, ele quis dizer iluminação. Revelação não tem mais. Do texto, não. Do texto, não. Senão vai ter que encaixar lá, né? O texto de Rodrigo Ursino, texto de Laércio, texto do Rodrigo. Vai colocar lá na Bíblia. Revelação tem que pôr, né? Sim. Não, o texto é iluminado a partir do momento que você entende o que ele quis dizer. Puxa, entendi esse texto, que maravilha, agora eu posso pregá-lo. É mais ou menos isso, né? Glória a Deus, pastor Lércio. Tô falando muito mesmo. Não, gente, deixa eu só aproveitar, a gente tá batendo recorde de audiência. Curta o nosso vídeo aí, manda suas perguntas, tá bom? Tem bastante perguntas aqui. E compartilha com o pessoal aí. Tenho certeza que tá sendo uma aula teológica grátis, na faixa, não é, Lércio? É verdade. Você pagar um curso desse aqui é caro, então deixando falar bastante pra gente aproveitar, né, Lércio? Que isso, um prazer estar com os irmãos. Pastorzão, o que fazer quando diferentes interpretações bíblicas entram em conflito? E aí o senhor pode nos citar aí um exemplo? Rapaz, é complicado, porque num texto você vê que tem várias interpretações que se dá, né, ou que se dão. Muitas pessoas pegam o mesmo versículo e dão interpretações diferentes. Será que isso é possível? Bom, em alguns casos a gente percebe que a falta de conhecimento profundo causa vários tipos de interpretações. Mas eu acredito que, principalmente na área da pregação, um texto ele pode ser interpretado e aplicado de forma diferente, mas a interpretação é uma só. Uma só. É uma só. Deve ser só uma. É uma interpretação. O autor não quis dizer um monte de coisa. Sim. E aplicação várias. Eu acabei de dizer, né? Eu mandou uma mensagem para você. Não quero dizer um monte de coisa. Eu quero dizer exatamente. Rodrigo, eu vou estar no podcast aí, vai ser uma bênção estar com vocês. É isso que eu quero dizer. Eu não quero dizer outra coisa. Aí alguém lê, né? O irmão Laércio vai lá e lê. Não, eu acho que o pastor Rodrigo quis dizer que não quer. Não, mas está escrito que ele quer. Mas eu estou interpretando que, na minha opinião, olha, tem uma palavrinha ali que sugere que ele não quis. Irmão, meu Deus. É isso que estão fazendo. É onde as pessoas pecam bastante, isso, né? É isso. E até forçam o texto, né? Força o texto. Força o texto, você porque na minha cabecinha nervosa, né, de bagre, eu vou lá e digo, não, Paulo não quis dizer isso. Paulo quis dizer isso aqui.
Mas como que de onde você tirou isso? Não, porque é assim, 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 assim. Eu tenho certeza que foi... Igual uma vez eu vi um teólogo afirmando, pregando. Falou, os 2 discípulos do caminho de Emaús, um era Cleófas, o texto fala, né, o nome dele, mas o outro não fala. O outro era Lucas. O outro é o Lucas, fala. Pô, que interessante, irmão, que bênção. Mas qual foi o escritor, onde você achou isso, né? Quem que trouxe essas informações e com quais bases? Eu acredito que é assim. Eu creio que era ele, ponto final. E aí sai falando, sai falando com toda a convicção do mundo. É um perigo muito grande. Agora, a aplicação, aí é outra coisa. Por exemplo, você pode chegar hoje no culto de domingo na sua igreja e pregar em Lucas 5, lá, pesca maravilhosa. No outro domingo, o Rodrigo vai lá e prega, sem saber, sobre o mesmo texto, com uma aplicação diferente. No outro domingo eu vou lá e prego no mesmo texto, sem saber, e uma outra aplicação diferente, mas a interpretação é uma só. Eu não posso trazer outras interpretações. Aplicações, sim. Converge tudo numa coisa. Exatamente. E as aplicações não podem divergir do significado do texto. Não podem ser diferentes do que o texto está dizendo. É importante ressaltar.